Recording is on. Pois é, bom dia. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema o apóstolo Paulo, na verdade, Paulo apóstolo. E desta vez nós vamos falar dos fundamentos, de alguns dos fundamentos da sua teologia, daquilo que ele tem para nos ensinar, do seu pensamento mais abrangente. Nós vamos tirar textos de várias de suas cartas e vamos tentar sintetizar estes princípios fundamentais da teologia e do ensino e de tudo aquilo que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar. Você é nosso convidado, você é nossa convidada, nós estamos muito felizes de caminharmos juntos nesta aventura de conhecer o pensamento do grande apóstolo Paulo. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pela alegria de estarmos juntos aqui, pela alegria de poder estudar a Tua Palavra, e pela principal certeza que nós temos de que o Senhor tem muito a nos ensinar através desta palavra. Abençoa-nos, Pai. Abençoa cada ouvinte, cada estudante, abençoa cada coração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos aqui compartilhando com vocês a nossa tela para que você possa compartilhar conosco das informações que estão aqui. Olha só. Estamos penetrando no pensamento do apóstolo Paulo. Estamos penetrando naquilo que é mais profundo e mais intenso, né? As estruturas fundamentais. Paulo apóstolo, as estruturas fundamentais da sua teologia. Na verdade, as estruturas fundamentais do pensamento de Paulo em Cristo Jesus e sobre Cristo Jesus. Então, vamos lá. Há vários temas que são muito recorrentes no apóstolo Paulo. E quero começar lembrando que nós pudemos aprender na aula passada. Na aula passada a gente viu que o impacto de Cristo sobre Paulo foi um impacto que um homem que perseguia aquilo que ele achava a pior de todas as coisas, a maior de todas as heresias, de repente descobre, através de um encontro pessoal com Cristo, de que ele estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Isso muda completamente a perspectiva de Paulo, embora a sua teologia não seja muito transformada. Ele tem uma formação judaica, uma formação humanística, ele tem uma cosmovisão que o preparou para aquele encontro com Cristo. E este encontro com Cristo mostrou a ele que o tempo estava maduro. Na maturidade do tempo, Deus enviou o seu Filho e cumpriu as promessas que havia feito ao seu povo. Mas isso não era apenas uma promessa feita ao povo de Israel, mas era um mistério, uma época da salvação que era aguardada pelos profetas. Esse tempo da salvação era preconizado pelos profetas e o anseio de todos os gentios. Então, em Cristo, a maturidade do tempo chegou ao seu ápice, ao ponto de que Cristo veio na plenitude do tempo e inaugura-se o tempo da salvação, a nova era, o século vindouro, que é estabelecido através dos profetas. Hoje é o tempo oportuno para a salvação. Isso é o mais importante. A urgência de que você tem que entender que esse tempo é agora. Então, quando alguém chega a Paulo e pergunta assim, o que devo fazer para ser salvo? Ele diz, olha, um dia... Não, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Hoje
é o tempo oportuno da salvação. Há uma urgência na pregação de Paulo, que não é uma urgência simplesmente escatológica, naquele sentido de que precisamos ir rápido, que Jesus está voltando. Não, mas é a urgência da oportunidade. A oportunidade pode passar e se perder. Então, ele tem essa urgência em pregar o Evangelho e levar isso tudo adiante. Este tempo da revelação de Cristo, Paulo chama de mistério. É um mistério guardado, escondido dos judeus, dos gentios, e que estava para se revelar. É interessante porque alguns profetas falam desse mistério, principalmente o profeta Daniel, que vai falar do mistério a ser revelado. Este mistério, que estava escondido tanto dos judeus como dos gentios, revela-se e agora deixa de ser um mistério. É o Evangelho, é a pregação da Boa Nova. Jesus, então, é um mistério escondido, que agora se revela aos que estão dispostos a crer nele. E há alguns textos, olha só, em Efésios 1, de 9 a 10, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, note que Jesus Cristo é o centro, ele é o mistério e ele se manifesta na plenitude dos tempos. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Quando é que é o tempo da oportunidade? Eu te socorri no dia da salvação. Quando é que vai ser? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Ora, aquele que é poderoso, deixa eu tirar o meu rostinho daqui, ficar mais visível, né? Opa, errei. Na verdade, não tirei o rostinho. Eu tirei, foi o PowerPoint. Deixa eu ver aqui, exatamente. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Notem como ele vai conjugando a questão da pregação com a manifestação do mistério que for aguardado em silêncio nos tempos eternos, que agora não é mais mistério, é evangelho. Agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Quer dizer, esse mistério não é segredo, é para ser revelado entre todas as nações. Então, cuidado quando alguém chega e fala: não, isso é mistério, porque o mistério. Não, o mistério na Bíblia ele está revelado, o mistério está desvendado na Bíblia. Não há mistério mais para o povo de Deus. Quem começa com mistério, com querer esconder, que não é bem assim e tal, cuidado, cuidado, porque este mistério não vem de Deus. O mistério que vem de Deus já foi revelado. É Cristo Jesus, em quem estão manifestas todos os segredos do universo. Pois bem, este mistério de Cristo, portanto, vai aparecer em vários outros textos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então, nota, não tem mistério nenhum, é o evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Conforme a revelação, a palavra revelar aí é a palavra apocalíptica, que significa desvendar, tirar o véu, é trazer à luz, é esclarecer a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora
se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. As escrituras proféticas são as escrituras da palavra de Deus. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Lembra que na semana passada nós vimos que Paulo descobriu que aquele mistério não era só para os judeus, era para as nações, para os gentios. E foi dada a todas, entre todas as nações, por isso ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E assim termina a carta de Paulo aos Romanos, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus servos. Tem alguma dúvida de que o mistério está manifesto? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Só não entende o mistério quem não quer crer. Quem não deseja crer não entenderá o mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Este mistério de Cristo, então, está revelado e foi distribuído entre os gentios, entre os judeus, e todo aquele que crê tem acesso a esse mistério. Notem como a pessoa de Cristo vai marcar a teologia de Paulo de uma maneira indelével. Cristo é o cumprimento da plenitude dos tempos. Ele é o mistério escondido dentre as nações. Ele é o mistério escondido nos séculos e agora ele está revelado. Não há mais mistério. Esse mistério foi solucionado. Esse mistério foi desvendado. É mistério no sentido de que ele já foi algo que não podia ser revelado. Mas agora ele está revelado em Cristo Jesus. Pois bem, qual é o outro pilar da teologia de Paulo? Já vimos que em Paulo a plenitude dos tempos chegou e o mistério foi revelado. Quem trouxe a plenitude dos tempos foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo que era o mistério revelado. Por isso, inaugura-se o tempo do fim, inaugura-se a escatologia cristológica. Paulo não está preocupado com o fim do mundo, Paulo não está preocupado com as verdades reveladas no Apocalipse. Para Paulo, o fim dos tempos chega em Cristo. Aliás, essa é a perspectiva do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer que é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Ele vai trazer justamente essa perspectiva escatológica. O fim dos tempos começa com a vinda de Cristo. Em Cristo, então, inaugura-se o tempo do fim, o século vindouro. A escatologia em Paulo é centralizada em Cristo, portanto, ela é cristológica. E a escatologia não é apocalíptica, mas é
cristológica. Fatos redentores são realizados por Cristo. E esse é o princípio do fim. Esse é o princípio das dores. Este é o princípio no qual as verdades do Evangelho serão manifestas. E aí vai. Deus, o Criador, conduz todas as coisas para Cristo. Ele é para onde a história aponta. Ele é o fim da história. Ele é a finalidade da história. A história está centrada e em Cristo ela sobrevive. Olha só. Em Cristo morre a antiga era, mas ressuscita-se para a nova era. Vamos ver os textos que mostram isso? Esses textos estão bem interessantes e mostram para a gente tudo isso que a gente acabou de ver da teologia do apóstolo Paulo. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é algo revolucionário para com o judeu. Isso é um mistério de que Deus está unindo em Cristo os gentios e os judeus, para compreenderem plenamente o ministério, ou melhor, o mistério de Deus. Cristo, que é o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, encontrar-se com Cristo é desvendar o mistério que estavam escondidos, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, note, ele está falando da época dele, para pessoas da sua época, está dizendo, olha, para nós, os fins dos tempos estão chegando. Como é que a gente entende isso? Existe uma expressão que mostra bem a escatologia do apóstolo Paulo. A expressão é formada de duas frases, que significa já agora, mas ainda não. Já agora significa Cristo está presente, a salvação está presente, o fim dos tempos chegou. Mas cadê? Onde está a glória e as manifestações extraordinárias do fim dos tempos? Ainda não. Existe um hiato, existe um tempo entre a manifestação e o princípio do reino de Deus e a sua concretização no final das eras. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Portanto, está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, o qual ele exerceu em Cristo, poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no século vindouro. Então, vamos conversar sobre o presente século e sobre o século vindouro. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos
no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Agora vamos ver aqui, vamos entender essa questão do reino dos céus. Já veio, mas ainda não. Já agora, mas ainda não. Vamos entender o seguinte: a linha do tempo pode ser marcada por essa seta que nos indica como o tempo passa. Pois bem, a história, ela se manifesta aqui. Nós podemos chamar essa linha do tempo de presente, século, o século presente, o século no qual nós vivemos. Essa é a expressão em hebraico, é a expressão que pode ser traduzida por era ou aion, ok? Aion é o presente, é o século, o presente século. Acontece que este presente século, ele convive com uma dimensão espiritual que é chamada de século vindouro. Século vindouro é justamente aquilo que está o tempo todo sobre nós, mas que ainda não veio, ainda não se manifestou no presente século. Pois bem, quando é que ocorre esta manifestação do século vindouro no presente século? Quando é que o século vindouro irrompe? Nós imaginamos essa linha do tempo da seguinte forma, né? Nós imaginamos que o presente século está aqui e que o século vindouro está lá na frente e tal. Mas não é essa a concepção bíblica. A concepção bíblica é de uma espécie de é, interconvivência entre o século vindouro e o século presente, em dimensões diferentes. A manifestação do século vindouro no século presente é justamente a vinda do Filho de Deus. Ele veio, viveu entre nós, sofreu, foi castigado e morto. E ressuscitou entre os mortos. Mas ele não levou consigo o século vindouro. Pelo contrário, ele enviou o Espírito Santo para que a semente do século vindouro estivesse conosco. E aí ocorre o quê? Com a subida de Cristo aos céus, nós sabemos que ele vai voltar. Este tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, isso está muito claramente em Paulo, é justamente esta ideia de que o reino dos céus já veio, mas ainda não. O reino dos céus está sendo gerado em muitos corações. Deus está recolhendo de todos os cantos da terra os súditos que já sabem que o rei chegou, mas que por causa da maldade desse mundo e da liberdade e da oportunidade que Deus está dando, ele não está destruindo a terra com as catástrofes que estão previstas para encerrar o presente século e castigar os maus. Se Deus fizer isso antes do tempo da colheita, ele provavelmente vai matar muitos daqueles que são escolhidos. É a parábola do joio e do trigo. O Senhor disse, não colha ainda, não tire o joio, porque se você tirar o joio, o trigo vai ser tirado junto. Então, este período, né, que começa com o princípio das dores, que começa com o sofrimento de Cristo e o sofrimento da igreja nos primeiros momentos, vai durar até que venham as dores. E as dores é quando o reino dos céus vai irromper de maneira visível a todos os homens. Por enquanto, ele é um mistério para aqueles que não creem. Mas é um mistério que foi revelado para nós que já cremos. Jesus Cristo também é o
primogênito dos mortos. É o último Adão. A morte e a ressurreição de Jesus são fundamentais para o apóstolo Paulo. Pela sua morte, ele pagou pelo nosso pecado. Pela sua ressurreição, ele dividiu a salvação conosco. Então, notem, não adianta dizer, Cristo morreu. Não, Paulo sempre vai dizer, Cristo morreu e ressuscitou. Porque a morte indica a morte do mundo antigo, a morte da velha aliança, a morte do pacto do primeiro Adão, no qual todos nós estamos condenados. Em Adão, estamos todos condenados, porque todos pecamos. E agora, nós vemos o segundo Adão. Esse segundo Adão veio, viveu e cumpriu todos os mandamentos de Deus. Então, nós podemos dizer que o único que cumpriu, de fato, o pacto das obras que havia sido feito com Adão, foi este último Adão, que nasceu como o primeiro Adão, sem corrupção. E fez uma escolha ao escolher fazer a vontade do Pai. Então, ele foi o único que poderia ser salvo pelas obras, porque ele cumpriu toda a lei. Não há nele pecado nenhum. Mas, bom, em primeiro lugar, quando nasceu, ele já assumiu o pecado original da humanidade. Por isso, depois de Cristo, e por causa de Cristo, ninguém mais é condenado pelo pecado original. Deus não vai cobrar de nós o pecado original. Mas houve uma corrupção original que passou para todos os homens. Cristo foi isento desta corrupção ao nascer, mas ele não se corrompeu no decorrer da história. Então, ele cumpriu o pacto das obras. E por isso, ele, lembra, o primeiro Adão foi feito espírito, né, que anda, espírito que vive, foi feito espírito vivente, nefesh hayah, alma vivente. O último Adão tem um poder maior. Ele não somente vive, mas ele vivifica. Ele é o último Adão. Ele é aquele que cumpriu o pacto. E por isso ele pode nos vivificar. Isso faz parte da teologia de Paulo. É isso que Paulo ensina consistentemente, olha só. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, a crucificação de Cristo é fundamental para que nós possamos entender mais tarde, nós vamos conversar sobre isso, o sacrifício vicário de Cristo, esse sacrifício substitutivo, em que Cristo morre por nós, em nosso lugar. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nota, ele morreu, foi crucificado, mas ressuscitou, porque a morte não poderia retê-lo, porque ele não tinha pecado. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Olha que interessante. Para Paulo, ele não somente é o que teve direito à ressurreição pela sua santidade, mas é aquele que é o primeiro a ser ressuscitado da maneira como ele foi ressuscitado. Outras pessoas foram ressuscitadas antes de Jesus Cristo. O próprio Jesus ressuscitou a Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Mas, como Cristo, ninguém havia ressuscitado. Porque todos esses ressuscitaram e voltaram a morrer. Então, foi uma reanimação de um cadáver. Isso não mudou as condições destas pessoas. Mas em Cristo é um novo ser. É uma nova criatura.
É alguém que não mais vai morrer e vai ser atingido pelos males do pecado. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, o primeiro que nasceu desta maneira dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, percebam, esta maneira de compreender a pessoa de Cristo é um legado de Paulo para a nossa teologia. Portanto, ele é o primogênito. Este é a imagem do Deus invisível. Primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Note, Jesus não só se tornou primogênito dentre os mortos, mas ele é o primogênito da criação. Ele estava com Deus quando a criação foi realizada, para fazer nele convergir todas as coisas, nos céus, na terra, as coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, ele é o primogênito entre muitos irmãos. No fim, por causa desta primazia de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da revelação do mistério de Cristo, por causa da plenitude dos tempos, em Cristo e com Cristo, nós temos o velho homem derrotado e um novo homem, a nova humanidade, começando a desabrochar, e é a, o raiar da nova humanidade em Cristo Jesus. Jesus Cristo, então, deu origem, deu início à nova humanidade. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já não somos mais o velho homem condenado pelo pecado. Não, agora em Cristo nós somos justificados. Por quê? Porque ele assumiu a nossa condição, ele assumiu o nosso pecado. Ele que não tinha pecado, não conheceu o pecado, ele se tornou pecado por nós e pagou na cruz por esse pecado. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse novo homem está em Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos,
Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, há aquela ideia de Barrabás, né? Barrabás, quando se viu livre, ele pode ter olhado para a cruz e dito: gente, aquele homem morreu no meu lugar. A coisa mais digna que ele podia fazer era dizer: olha, já que ele morreu a minha morte, eu vou viver a vida dele. Na verdade, todos nós somos como Barrabás, filhos da Arrabás. Arrabon significa filho do resgate. Foi resgatado da morte sem merecer. Nós também. Logo já não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. O novo ser humano tem as características do novo homem. Olha só. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como a roupa que a gente arrancou, com seus defeitos e com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, há uma mudança de paradigma. Nós não somos mais o velho homem. Nós somos mais da nova humanidade, ou melhor, da velha humanidade. Nós somos, na verdade, da nova humanidade. Esta velha humanidade é chamada na Bíblia, por Paulo, nós vamos trabalhar isso mais para frente, de carne. E o novo homem é marcado pela vivificação deste velho homem através do Espírito de Deus. Então, vamos ver aqui um texto que nos ensina um pouquinho sobre isso. Digo, porém, andai no Espírito, o Espírito de Deus, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, quer dizer, o desejo irresistível da carne. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito. Qual o Espírito? O nosso? Não. O Espírito Santo. E o Espírito Santo luta contra a carne, que é essa nossa natureza corrompida. Muita gente pensa que está falando aqui da dicotomia da carne e do espírito humano, que a carne é má e o espírito é bom. Não, não. O espírito e a carne são uma coisa só, e são o velho homem. Você dizer que a carne é boa e o espírito é bom, a carne é má e o espírito é bom, você está fazendo uma grande confusão, porque eu nunca vi um cadáver fazer alguma coisa errada. Cadáver não faz nada. O que é que faz? É o espírito. O espírito é que faz com que eu faça. E mesmo o espírito, ele não age sem o corpo. Então, é o corpo e o espírito juntos, corrompidos pelo pecado, que Paulo chama de carne, ou de velho homem. E ele diz que o Espírito Santo luta contra esta carne. E diz assim, olha, a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, perceba bem, a natureza humana corrompida pelo pecado é a carne. A natureza humana pode ser regenerada pelo Espírito Santo, mas é uma regeneração parcial que vai aumentando à medida em que nós caminhamos com Cristo. O ser humano é um ser integral, ele não é dividido. E por causa disso, nós podemos ter a certeza de que nós estamos passando por um processo de transformação. Para que a gente possa encerrar, a teologia do apóstolo Paulo, então, nos mostra que ele
através dessa teologia, ele moldou a cara da igreja, o jeito da igreja. Através dessa teologia, ele explicou a fé. E através desta teologia, ele construiu os alicerces do cristianismo. E a gente vai continuar caminhando, ainda tem muita coisa para a gente trabalhar e para a gente entender sobre os princípios da teologia do apóstolo Paulo. Nós vamos caminhar até o lugar mais profundo dessa teologia. Através dessa teologia, ele transformou o mundo. Pode transformar também a sua vida. Vamos nos aprofundar cada vez mais nesta teologia, porque nos aprofundando nesta teologia, nós estaremos nos aprofundando nos mistérios maravilhosos de Deus, que o apóstolo Paulo nos deu esse privilégio de deixar para que a gente possa aprender. Deus te abençoe e até a próxima aula, o próximo encontro da nossa escola bíblica virtual, da nossa escola bíblica dominical, e que você pode participar e estar conosco em nome e por amor de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.